ângulos. Coloca assim, ó. Espera só um pouquinho. Sinais e valores. Tá? Sinais e valores. Arcos notáveis. Pode pôr dessa forma que fica fácil de entender. Arcos notáveis. Para facilitar o nosso trabalho, eu vou pedir para você, tá? Construa 6 circunferências trigonométricas. Eu disse 6. Por que 6, Natal? Seno, cosseno, tangente, cotangente, o quê? Vamos lá? Por favor. Nós vamos construir 6 circunferências trigonométricas. Professor, o que eu preciso fazer? Olha, sinceramente, você vai deixar um espaço em cima, tá? Você vai entender por quê. Espera só um minutinho. Ó, você vai deixar o espaço em cima e o espaço embaixo e dos lados. Você vai entender por quê. Tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Essa primeira circunferência, eu quero que você trabalhe com o seno, tá? A segunda, vou fazer um pouquinho menor. Você vai trabalhar com o cosseno, tá? A segunda circunferência, o cosseno. A terceira, tangente. Tangente. E, obviamente, cotangente, secante e cossecante, tá? Todas as razões trigonométricas e vamos falar dos sinais e de valores correspondentes a alguns quadrantes, tá ok? Você vai subdividir a primeira circunferência em 4 partes, idem a segunda e assim por diante. Eu vou deixar aqui já secante e cossecante. Vamos aproveitar e já falar de todas as razões trigonométricas. Esse mecanismo que eu vou usar aqui, pessoal, é bastante prático, tá? Não requer muito esforço para você se lembrar de valores e sinais, evidentemente. Esses dados aqui não são fornecidos pelas instituições de ensino. Os caras não vão dar para você os valores e os sinais, eles não vão, tá? Então é você que vai montar isso aqui, tá? Nós vamos montar juntos isso aqui, tá ok? Vocês já viram que o seno de 90 graus, quanto é que ele vale? Vocês se lembram ou não? Nós vamos estar provando isso na próxima aula. Vale 1. Lembra disso? Professor, peraí. Lá em cima eu sei que é 1. E lá embaixo? Já viram isso ou não? Já, claro. Lá onde está o 1, eu coloco mais e, obviamente, menos. Lembra disso? E aqui? 0 e, obviamente, 0. Estou te passando aqui simplesmente 8 informações. Quais são as 8? 4 sinais e o quê? 4 valores. Todos vocês sabem que o seno de 90 é 1. Que o seno de 180 é óbvio, tem que ser o quê? 0. Preciso escrever isso, pessoal? Claro que não, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é apenas uma revisão daquilo que você já conhece, tá? E, obviamente, na parte gráfica você pode provar tudo isso. Nesse momento, eu quero que você passe essa informação para o caderno, ok? De maneira análoga, faça a mesma coisa com esse cara. Mais, primeiro e segundo, mais, primeiro e quarto. Lembra disso? E aqui vai ser o quê? Menos. Bom, diferentemente do seno, quanto é que vale o cosseno nesse local? 1. E lá na esquerda? E lá em cima? Olha que simplesinho que é, pessoal. Tá? Uma outra informação que eu gostaria de aproveitar a circunferência, e você pode me ajudar. No primeiro quadrante, olha aqui, primeiro quadrante, para a função seno, eu vou do 0, vou para o 1. Cresci ou decresci? Do 0 foi para o 1, fez o quê? Cresceu. Ou seja, a função seno no primeiro quadrante cresce. E no segundo quadrante, de 1 veio para 0. Faz o quê? Decresce. No terceiro quadrante, eu não tinha nada, hoje eu devo. Cresci ou decresci?
Eu estou devendo, agora não devo nada. O que aconteceu? Houve crescimento. De maneira análoga, eu posso fazer com isso aqui. De 1 vem para 0. Cresceu ou decresceu? Decresceu. E aqui? Não devia nada, hoje eu devo. Decresci e assim por diante. Não precisa anotar não, tá? Só para informar, isso é muito importante. Professor, eu sempre tive dificuldade em montar os sinais para tangente e os valores. Então você tinha dificuldade, vem comigo. Olha que moleza. Primeiro quadrante para tangente, basta dividir o sinal do seno pelo sinal do cosseno. A tangente não é seno por cosseno? Então me ajuda aí. Mais dividido por mais vai dar o quê? Mais. E aqui? Isso, e aqui? E aqui é menos. Isso é óbvio, professor. Natal, sinais eu já sei. E os valores, professor? Nós não vamos escrever, eu só vou anotar aqui, ó, direto. Quero a tangente nesse local. Basta pegar o valor de quem? Do seno e dividir pelo valor do... Posso fazer isso ou não? Sem se preocupar, gente, só olhe para as duas circunferências, me ajude. 0 dividido por 1 vai dar o quê? Claro, 0. Então a tangente de 0 é 0. Óbvio. Professor, qual é a tangente lá em cima? Não existe. Como assim não existe, Natal? Basta dividir o seno pelo cosseno. Ó, atenção, eu tenho uma bala, quero dividir para quem? Para ninguém. Como é que eu divido 1 para ninguém? Não divide. Por isso que vocês já viram em algum lugar um E virado com traço. O que significa isso? Não existe. Anotem isso, por favor. Professor, peraí, você está dizendo para mim que a tangente de 90 não existe, é isso? É. Eu vou mostrar na próxima aula, através do gráfico, por que ela não existe. Hoje, nós vamos improvisar dessa forma, pessoal. É muito prático isso aqui, ajuda um monte. Professor, qual é a tangente nesse local? Basta fazer o quê? Pegar o seno, dividir pelo cosseno. Sim ou não? 0 por menos 1, quanto dá? 0. Agora vamos lá embaixo. Quanto que é menos 1 dividido por nada? Não existe. Olha que simplesinho, gente. Pronto. Natal, eu não gosto... Gente, é muito fácil, é muito simples. E a vida fica muito mais tranquila se você vê dessa forma, tá? Na trigonometria, a gente tenta complicar e não precisa. Professor, essa próxima circunferência eu quero que seja a cotangente, tá bom? Se é a cotangente, vê o sinal para mim. Em vez de seno, cosseno, agora vai ser o quê? Cosseno por seno, é isso? Vai lá. Mais dividido por mais, vai ditando. Mais, e aqui? E aqui? Mais e aqui? Menos. Por quê? Basta pegar o sinal do seno, dividir pelo cosseno e vice-versa. Vamos ver então? Mais dividido por mais dá mais. Menos dividido por mais dá menos. Menos dividido por menos dá e assim por diante. Professor, e os valores? É fácil? É. São fáceis. Olha, gente, que moleza. Pega a cotangente nesse local, só um certo cuidado, tá? Para eu pegar a cotangente nesse local, é o seno pelo cosseno ou cosseno pelo seno? 1 dividido por nada. Não existe. Pode confiar, não existe. Vamos lá em cima agora. Pega o cosseno lá em cima e divida pelo seno lá em cima. Dá o quê? 0. E aqui? Ficou fácil, né? Não existe lá embaixo. Lógico. É muito fácil. Esse primeiro aqui, vocês vão trabalhar agora com a secante, por favor. E aqui, evidentemente, com a cossecante. Eu só quero que você acredite, nesse momento, a seguinte informação. A secante é o inverso de quem? Do cosseno. Ela tem os mesmos sinais do cosseno. Graficamente é possível provar isso, tá? Obviamente, se tem os mesmos sinais do cosseno, então me ajude. Mais, mais e o quê? Menos, menos. Claro que a cossecante, mesmos sinais de quem? Obviamente do seno. Graficamente, vamos provar isso na próxima aula. Vamos lá então. Professor, vamos para os valores. Agora, cuidado com os valores, pessoal. Secante é o inverso de quem? Do cosseno. Você vai me ajudar. Qual o inverso de 1? É 1 sobre 1. Quanto é que dá? Dá 1, professor. Vamos lá em cima agora. Qual o inverso de quem? Quanto que é 1 sobre 0? Não existe, professor. Olha que simplesinho, gente. Qual o inverso de menos 1? É 1 sobre menos 1. Vai ser o quê? Lógico, menos 1. Qual o inverso de 0? Não existe. E assim por diante. Tá? Professor, vou para a cossecante. É o inverso de quem, Natal? Do seno.
Então me ajuda aí. Qual o inverso de zero? Não tem, professor. Não existe. Divisão por zero não existe. Vamos lá em cima. Qual o inverso de 1? É 1. E o inverso de nada? Não existe. E lá embaixo, evidentemente, menos 1. Professor, muito lindo, maravilhoso, mas qual é a utilidade disso aí? Agora é que entra a trigonometria no nível mais alto, ok?